Você que não guarda o sábado e fica inventando desculpa para não guardar. Então é isso, a verdade é essa. Hoje você vai conhecer o texto prova, que não prova nada contra o adventismo. Quer saber mais sobre esse assunto? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje é dia 13/9 de 2024 e eu quase aí após 10 anos com o canal, é a primeira vez que eu vou gravar do texto mais publicado nos meus comentários dos vídeos, do Instagram, do YouTube e assim por diante. Falando em Instagram, segue a gente lá no @Cecilio7, tá bom? Segue a gente lá. E claro, se você não se inscreveu ainda aqui nesse canal, se você chegou de paraquedas, que caiu aqui, né? Ou se você está vindo aqui para conhecer sobre esse assunto, porque alguém mandou esse vídeo para você, esse é o vídeo, hein? Esse é o vídeo para você entender Colossenses capítulo 2, 16 e 17, né? Então se inscreve aqui no canal, curte e compartilhe para os seus amigos. Então hoje, nesta madrugada, eu vou gravar esse texto tão comentado nas minhas redes sociais e eu percebo o seguinte, o que você percebe, pastor Adriano? Eu percebo que falta um pouquinho mais de critérios para ler um texto, né? Ler um texto fora do seu contexto é um pretexto, né? Então vamos entender isso, tá? Então, antes de seguir aqui, eu quero que você assista o nosso último vídeo, tá aqui o nosso último vídeo, assiste lá. Tem outros vídeos aqui, várias playlists sobre profecias e pregações e tantas outras coisas. Então aproveita aí, não sai do canal sem antes também assistir outros vídeos. Beleza? Vamos falar sobre Colossenses capítulo 2, 16 e 17, que é um texto que as pessoas acreditam que isso é contra o sábado, que isso desmascara os adventistas, que esse texto fala então para não guardar o sábado, que nós somos legalistas, né? Então hoje, de uma vez por todas, vamos estudar esse texto, ok? Não serei exaustivo aqui. Existem muito mais coisas que poderia dizer. Talvez você está me assistindo aí, adventista, saiba de um argumento até melhor, coloca aqui nos comentários, você é bem-vindo, né? Se você discorda, tiver coisa, coloca aqui também, né? Entendendo que eu tenho um tempo limitado, vou tentar ser rápido aqui e ir direto ao ponto sobre esse texto. Então, talvez fique coisas de fora aí. Beleza? Chega de falar aí. Vamos lá para o texto. Deixa eu aparecer aqui ó, na tela, vamos lá. O meu famoso PowerPoint, tá simples hoje o PowerPoint, viu gente? Eu não tenho condição aí de preparar um PowerPoint mais... eu tô achando que eu tô muito... Tá cortando a minha cabeça aí, não tá não? Aí, subi minha cabeça aqui, peraí. Aí, ó, aparece minha cabeça aí, pronto, aí, ó. Aí, beleza, aí, pronto, tô mais confortável aqui. Então vamos lá, tá com a minha canetinha, tá aparecendo aí, beleza? Vamos entender isso aí. Deixa eu clicar aqui na tela, cliquei, bora lá. Esse é o texto, gente, é o texto, esse aqui está na versão nova Almeida atualizada. Então diz o seguinte, ó, portanto, ninguém vos julgue, microfone para cá, portanto, ninguém vos julgue, julgue vocês por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Tá vendo aí, pastor? Tá o sábado, não é pra julgar, tá vendo? Eu guardo se eu quiser. Se eu quiser guardar, eu guardo, tá bom? Você não pode julgar eu. Né? É assim que as pessoas fazem, infelizmente, né? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, assim, a primeira coisa que nós temos que entender aqui, qual é o contexto? Então, querido, você que está me assistindo, que gosta de usar esse texto contra os adventistas ou contra os sabatistas, né? Você passa vergonha quando você diz que isso aí está dizendo sobre a contraguarda do sábado. Você passa vergonha. Por quê? Porque existem textos antes e depois. Então, vamos entender o que Paulo está falando aqui, né? Olha o texto anterior. O que ele diz aí, ó? E quando vocês, verso 13, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados, olha, está falando sobre transgressão da lei, né? E na incircuncisão da carne, e lhes deu vida juntamente com Cristo. Olha lá, como? Perdoando todos os nossos pecados. Então está falando aí que Jesus ele é suficiente, a gente estava perdido, Jesus foi lá e nos salvou, né? Olha só, cancelando o escrito de dívida
que era contra nós. Paulo está usando um termo jurídico aqui, né? Porque o salário do pecado é a morte, né? Obediência, vida eterna. Desobediência, a morte eterna. Deus é um grande juiz que decretou a morte do ser humano quando ele pecou, né? Então isso era a dívida que tinha contra nós, né? Que constavam de ordenanças. Entenda que se eu não sacrificasse o cordeiro, se eu não participasse das festas, das cerimônias e depositasse meu pecado sobre o animal, transferisse pelo sacerdote lá para o santuário, isso seria uma testemunha contra mim. Se você for em Deuteronômio, agora fugiu o texto aqui, tudo isso Deus levantou e seria uma testemunha contra nós no julgamento. Se eu não fizesse o processo, os rituais, as cerimônias, isso seria constado contra mim no juízo, entende? Então, o qual nos era prejudicial. Olha lá. Agora o que Cristo fez? Removeu inteiramente, cravando na cruz. Então tudo aquilo que era contra nós, uma testemunha contra o nosso pecado, em Jesus nós somos perdoados. Olha que coisa maravilhosa, né? E despojando os principados e os potestades, publicamente os expôs ao desprezo, né? Qualquer acusação, não existe mais acusador, né? Apocalipse diz, né? O acusador, que era Satanás, após a morte de Cristo, não existe mais, não tem ninguém que possa te acusar, né? Nós somos salvos em Cristo Jesus e glória a Deus pela manifestação gloriosa de Jesus morrendo e ressuscitando, né, por nós, triunfando sobre eles na cruz, né? Beleza, aí vem o texto, portanto, olha lá, tá falando de algo, concluindo um assunto. Qual é o assunto? Então, a dívida que constava sobre nós foi cancelada, né? Então, as ordenanças, os sacrifícios que eu deveria fazer para que eu chegasse à justiça, se eu não fizesse, isso se voltava contra mim. Mas em Cristo, né, foi apagado. Então, olha só. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida. Então, olha só. A comida e a bebida que está sendo dita nesse texto aqui é uma referência às ordenanças, né? Às cerimônias. Então você não pode pegar esse texto aqui e colocar assim, como alguém me falou, pastor, eu estou liberado para beber. Vocês estão na antiga aliança, na nova aliança eu posso beber. Você pode, mas por quê, irmão? Não, porque a Bíblia diz que ninguém pode julgar quem come e quem bebe. Falar, mostra pra mim. E ele usou esse texto aqui, ó. Ele falou, então eu posso comer o que eu quiser. Na nova aliança eu posso comer o que eu quiser e posso beber e o Senhor não pode me julgar. Porque quem julga é Cristo, né? E não é bem assim, né? Então, sobre comer comida e bebida das cerimônias, né? Então nós devemos julgar quem come esse tipo de coisa. Ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Dá a entender aqui que os crentes estavam praticando as cerimônias que em Cristo se cumpriram. Porque todas essas cerimônias apontavam para Jesus, o sacrifício, o ministério de Jesus. Então ficar praticando essas justiças para ser salvo é tudo que Paulo odiava e era contra. Então, as pessoas quisessem festejar, mas não com um simbolismo de salvação como era antes de Cristo, isso tem um problema, né? Se você pratica as cerimônias para ser salvo, porque antes de Jesus, olha só, antes de Jesus, para ser perdoado, você precisava de um sacerdote, um intercessor entre você e Deus, você precisaria de uma vítima, né, para morrer por você, pelo teu pecado, e você precisaria de um santuário para transferir a sua culpa, né? Então, um santuário onde Deus estava ali para fazer, o sacerdote fazia a intercessão no santuário. Jesus veio e quebrou tudo isso, né? Porque até Jesus isso eram sombras do ministério de Cristo na terra e também no céu. Então, guarda essa informação aí. Porque tudo isso tem sido sombra, olha lá, das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ok. Pastor, e o que vem depois? Também é importante. O que vem depois? Então, olha só. Não deixem que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês. Então dá a entender que na igreja de Colosso haviam pessoas praticando isso ou querendo que outras pessoas praticassem para alcançar uma certa qualificação. Então o crente que fizesse todas as cerimônias e também tivesse Jesus, estava tudo certo.
O crente que não praticasse essas cerimônias, ele não estava bem, não estava qualificado. Então, olha como é importante ler o texto antes e depois. Quem qualifica a gente é Jesus, é o sacrifício de Jesus. Né? Então, olha só, com pretexto de humildade, né, essas pessoas ficavam qualificando, né, e culto de anjos. Olha, eu li a respeito vários livros, vários comentários sobre a heresia Colosso, né? A heresia da igreja de Colossenses. Você pode pesquisar aí. Existem dúvidas sobre os teólogos, né, sobre qual é essa heresia, que tinha até culto para anjos. Né? Então, existia alguns judeus cristãos que estavam exigindo dos novos conversos que eles praticassem as cerimônias corretamente e até certos coisas esotéricas, para então estar diante de Deus de forma plena e perfeita, né? E Paulo falou assim, não é isso não, Cristo cravou isso na cruz, a gente não precisa mais praticar essas cerimônias para alcançar a salvação, nós temos Jesus agora, porque tudo isso era sombra, né? Então olha lá, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, né, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir do qual todo o corpo, suprindo e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Então as pessoas estavam forçando outros numa prática que não trazia crescimento nenhum. Né? Tá, gente, então aqui primeiro, você leu antes e depois? Percebeu que em nenhum momento falou de mandamento, de quarto mandamento, em nenhum momento está falando que Paulo falou assim, não é para guardar mais o sábado. Então o assunto é outro aqui, gente. Então vamos cavar um pouquinho mais. Eu encontrei na internet um artigo muito interessante, eu vou colocar na descrição desse vídeo o site da Reação Adventista, de um brother meu lá, e ele vai ajudar, é o Davi Caldas, né? O Davi Caldas é fera pra caramba, né? E ele ele escreve um artigo lá sobre esse texto, e eu peguei boa parte aqui, uns pedaços do texto dele lá, então fica aqui os méritos para o Davi, né? Davi é um grande estudante da Bíblia aí, né? Muito bem, continuando aí, vamos avançar então, né? Então vamos lá, olha que interessante. Então, portanto, ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida e tal, beleza, né? Então vamos para o primeiro erro, ó. O primeiro erro é ler que o apóstolo está proibindo as práticas mencionadas. E as pessoas fazem isso, né? Eles chegam ao texto colocando coisas que não estão no texto. Né? O texto não diz isso. O texto diz, ninguém vos julgue. Paulo não repreende as práticas, mas o juízo feito por determinado grupo aos irmãos colossenses no que dizia a respeito a essas práticas. Olha que interessante. O juízo desse grupo é claramente condenado pelo apóstolo. As práticas dos colossenses, não. Então, quem quiser fazer as festas lá, né, participar das festas, cerimônias aí, não tem problema. Né? Só que entendam que tudo isso apontava para Cristo, o qual Cristo veio, então não há necessidade de praticar. Né? Interessante que a gente vai ver que nem tudo se cumpriu, tem coisa ainda para se cumprir. Né? Muito bem, o que mais aqui que podemos entender? O segundo erro é ler o ninguém vos julgue como ninguém vos julgue por não guardar. outra coisa que as pessoas fazem errado, né? Leem o texto com uma intenção assim, ó, ninguém vos julgue por não guardar. Ou seja, tá vendo? Ó, eu posso não fazer e você não pode me julgar. Mas o texto não está dizendo isso, né? Não diz isso. O texto também não Isso também não está no texto. A expressão ninguém vos julgue, ó, indica a condenação de um juízo, ok? Mas não a exata natureza dele, como eu falei para vocês. A gente não sabe qual é a heresia exata dos colossenses lá, né? Tem até coisa de culto ao anjo lá, né? A princípio, ninguém vos julgue pode se referir à postura de guardar, ou seja, a maneira de guardar, né? De não guardar, né? De como guardar e de como interpretar. Então perceba, nós não, né? Muitos aí que não querem que guardar o sábado, ou porque ouviu que o sábado foi abolido, então pegam esse texto para dizer, tá vendo aí, ó? Ninguém vos julga. É igualzinho um movimento de esquerda que diz o seguinte, meu corpo, minhas regras, né? Ninguém me julgue.
Olha, você julgando, não julga o seu irmão. Eles usam os textos lá que Jesus fala para não julgar. Não, Jesus fala que a gente tem que julgar conforme a reta regra, né? Justiça, reta justiça, né? Julgar a intenção, a gente não deve fazer isso mesmo. Julgar atos, sim, a Bíblia nos dá autoridade para julgar de forma reta, né? Então, cuidado com esse tipo de leitura equivocada do texto, né? Então, entenda isso. O texto não está dizendo que está liberado para não guardar o sábado e não pode ser questionado. Então, você não pode me questionar porque está falando aqui que eu não, você não é para me julgar, não é para julgar. Então, eu posso beber o que eu quero. Então, existe um contexto aqui do que Paulo está se referindo, né? Vamos avançar? Vamos lá. O terceiro erro é ler sombras, olha lá, sombras, as sombras, como significando algo que passou e não tem mais utilidade alguma. O texto também não diz isso. O erro é facilitado pela tradução de muitas Bíblias. O que está querendo dizer, pastor? Que quando nós lemos aqui, porque tudo tem sido sombras das coisas que haviam de vir, dá a entender que em Cristo acabou tudo, não é? Então, eles dizem o seguinte, o sábado é uma sombra. Então, em Cristo encontrou a sombra, não precisa mais guardar o sábado. Mas não é bem verdade. Vamos supor que o sábado seja uma sombra, ao qual eu não acredito, né? Porque o sábado, ele encontrará plenitude na eternidade quando o pecado terminar. Pega a ideia. O sábado foi instituído antes do pecado. Antes do pecado. Jesus veio e ele realmente é o nosso descanso, ok. Mas em Cristo você está livre de tudo? Você está livre da dor de cabeça, das fatalidades da vida? Não, ainda vivemos num mundo de pecado. Logo, se o sábado for uma sombra, ele só vai encontrar a realidade quando não houver pecado. Hoje em Cristo eu encontro um certo tipo de descanso? Sim, é verdade, mas não de maneira plena. Então dizer que em Cristo cumpre-se o sábado e não precisa guardar é um absurdo. É um absurdo, não faz sentido. Existem outras situações que são coerentes. Por exemplo, os animais sacrificados eram sombras da morte de Cristo. Perfeito. Em Cristo nós encontramos plena realidade. Então não precisamos mais matar cordeiros e animais em nosso lugar, porque Jesus morreu em nosso lugar. Entende? Então dizer que o sábado é uma sombra e que Jesus é a realidade não faz sentido biblicamente, né? É inserir coisas no texto que não existe, né? Então veja, quando a gente pensa em sombra, a gente pensa que tudo acabou, mas não é bem assim não. No entanto, versões como essas daqui, traduzem o verso 17 no sentido de uma ação ainda futura. Assim, as práticas citadas são sombras do que virá, do que há de vir ou das coisas futuras. Como assim, pastor? Eu vou colocar aqui na tela as traduções diferentes para vocês verem como muda a situação do verso, né? Por quê? Porque nesta versão aqui dá a entender que tudo se cumpriu. São sombra, é passado, já foi, terminou, não tem mais nada. E não é bem assim. Tudo que foi revelado para nós no Antigo Testamento, ele vai se cumprindo em Jesus, no ministério de Jesus na terra e no céu. Né? Por exemplo, aqui é o verso que nós lemos aqui na versão Nova Almeida atualizada, sombra das coisas que haviam de vir. Olha como fica na versão Nova Transformadora. Olha que interessante, Portanto, não deixe que ninguém os condene pelo que come ou bebe, ou por não celebrarem certos dias santos, né? Já pega aí a dica aí, certos dias santos, as cerimônias da lua nova, os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade o quê? Futura. E o próprio Cristo é a nossa realidade. Olha como muda a intenção aqui. Portanto, ninguém, essa agora na versão nova tradução linguagem de hoje. Portanto, ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos, ou festa, lua nova, e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. E a realidade é Cristo. Eu dei um exemplo aí do cordeiro, né? Mas existem muitas práticas cristãs, né, que nós ainda continuamos. Por exemplo, oração. Oração hoje é uma sombra, porque um dia nós vamos falar face a face com
com Deus, né? O fato de Jesus vir a essa terra, ele não acabou com todos os ritos e cerimônias, né? Por exemplo, ó, quando Jesus veio, as festas, a festa da expiação não havia encontrado sua realidade. Hoje nós entendemos, nós adventistas acreditamos que a festa da expiação encontrou sua realidade, né, no dia 22 de outubro de 1844. Esse é tema para um outro vídeo, né? Por exemplo, a festa dos tabernáculos, né, das cabanas. E isso vai ter cumprimento pleno quando todo mundo estiver aqui junto e Deus descer com o seu santuário, né? E nós habitaremos juntos para toda a eternidade. Então não encontrou essa sombra não encontrou a realidade. Então dizer que esse texto de Colossenses 2, 16 e 17 prova que tudo já se cumpriu, que tudo caducou, já ouvi até pastores falando isso, né? Não é bem assim. Boa parte das cerimônias que apontavam para o ministério de Cristo encontrou com a realidade. Existem outras que continuam o seu valor e a sua prática e seus ritos, ok? Agora, essas cerimônias, esses ritos que são praticados para ter a salvação, para se sentir aprovado diante das pessoas, é isso que Paulo está condenando aqui. É a salvação pelas obras, né? Paulo está falando que somos salvos por Jesus. Em Jesus encontramos a realidade, né? Continuando aqui. O quarto erro é entender que se o sábado está incluído entre as sombras, certamente ele foi abolido, né? Então, tá vendo? Aqui está falando para não julgar. Quem guarda o sábado, deixa de guardar. Aqui está falando sobre o sábado, então esse sábado é o sábado semanal do quarto mandamento, então eu posso não guardar e ninguém pode julgar. Olha o efeito cascata, o efeito dominó de erros aí, né? A questão aqui, ó, seria porque Jesus se transformou no nosso descanso? Eu até falei um pouquinho já sobre isso. Ora, mas isso não anula a necessidade de ter um dia semanal para descansar e cultuar com os irmãos. Nem anula o fato de que é o sábado e não outro dia que aponta a Deus como Criador. Então percebe, dizer que anulou o sábado é anular muitos conceitos essenciais para a escatologia, para a cristologia, para a redenção, né? Anular o quarto mandamento é ferir o caráter de Deus. É dizer o seguinte: ó Deus, você errou, né? Agora mudou. Agora são os mandamentos. Alguma irmã falou isso para mim, né? Não, é os mandamentos de Jesus, não os mandamentos de Deus. Não, agora a gente tem que guardar os mandamentos de Jesus, não os mandamentos de Deus. Olha que absurdo, né? Jesus fala que guardou os mandamentos de Deus, né, que o Pai e ele é um, né? Então dizer que Jesus tem seus mandamentos e Deus tem outros mandamentos, né, é uma ginástica exegética que não é necessário, né? Então tá, então agora outra questão aqui. Então esse sábado aqui é o sábado semanal? Eu acredito que não seja, né? Não seja. Mas vamos lá. Olha só, sábado e os sábados, festas solenes. Lá em Levítico, convido você, em Levítico 23, pega a tua Bíblia, irmão. Você que está aqui sincero, quer aprender, que está querendo tirar sua dúvida, né? Tem que entender que existia o sábado feriado, né? Não importa qual o dia da semana. Se caísse na segunda-feira, era considerado Santa Convocação. Era uma festa, era um sábado, né? E tinha o sábado da semana e tinha os sábados festivos, né? Por exemplo, ó, festas solenes. Abra a tua Bíblia lá em Levítico 23, você vai encontrar isso, tá? O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão, serão santas convocações, são estas as minhas festas. Aí Deus começa dando padrão. Qual é o padrão? Está falando sobre o sábado. Interessante isso, né? O sábado, tanto ele é moral, né? Porque está na lei dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos são moral, mas ele tem um cunho cerimonial. Porque o fato de eu fazer algo e não fazer algo é uma cerimônia, é um rito. E o sábado semanal, ele é a base para as festas. Entende isso? Mas abolir a sua base é equivocado esse ponto, né? Então por isso que Moisés começa pela base. Olha, assim como temos um sábado na semana que é de descanso para não trabalhar, aí vem as festas, as santas convocações, né? Então vamos lá. Você vai encontrar na festa do Pentecostes, é muito claro aqui, gente, ó. No mesmo dia,
Se proclamará o que vocês terão santa convocação, não faça nenhum trabalho nesse dia. Era considerado sábado. E não caía no sábado da semana, o 7º dia. Caía numa terça, numa quarta, numa quinta, dependendo do ano, né? No dia da expiação também tem santa convocação, né? Não farão nenhum trabalho, era considerado um sábado, né? Outra coisa, festa dos tabernáculos também tem santa convocação, não faz nenhum trabalho. E o texto vai terminando com essa conclusão aqui, ó. São estas festas fixas do Senhor que vocês proclamarão para santas convocações, para apresentar ao Senhor ofertas. Agora pega o detalhe que eu já tinha falei no início ali, ó. Ofertas queimadas, holocausto, oferta de cereais, olha lá, comida. Sacrifícios, né, que não precisa, né, porque Jesus morreu, então, mas antes precisava do sacrifício. E olha aqui, ó, libação, que era um tipo de bebida, né? Então, por isso que comer e beber é uma referência ao que se fazia nas cerimônias. Não está falando que está liberado agora comer qualquer coisa, pode beber cachaça, não é isso. Está falando que o comer ou participar dessas cerimônias depois da vinda de Cristo não tem importância, não tem relevância para a salvação, porque agora quem trouxe a salvação para nós é Cristo, porque tudo isso, a comida, a bebida, as cerimônias, as festividades, apontavam para Jesus. Tá? E querer que outros façam essas cerimônias para serem salvos é um absurdo. É isso que Paulo está dizendo no texto lá. Tá? Muito bem. Do qual, em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor. Está bem claro aqui, gente, pelo amor de Deus, está claro aqui, ó. Sábado festivo, feriados, e sábado semanal. Está aqui no texto, gente, está aqui no texto. Paulo está falando das festividades, não está falando do sábado semanal, né? Das datas, de todos os votos, beleza. Procura lá, Levíticos 23, você vai ter a resposta sobre essa diferença de sábado semanal e sábados festividades, santa convocação, beleza? Vamos lá, o vídeo está ficando comprido aí, quero terminar. Agora vamos falar sobre, olha que interessante, o texto diz dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Olha que interessante, em Oséias capítulo 2, diz o seguinte: farei cessar toda a sua alegria, as festas, cerimônias, né? As suas festas, ó, as festas de lua nova, olha aqui, ó, olha, festa, lua nova, e os seus sábados, e todas as solenidades. Dá a entender que Paulo está usando a mesma referência de que Oséias usou, né? Então o assunto aqui não é quarto mandamento da lei de Deus, está falando sobre as cerimônias, guardar essas cerimônias e festas para serem salvos. E quem quiser fazer, não por questões salvísticas, que deixe eles fazerem. Entendeu? Essa é a questão. Muito bem. Observe que Paulo escreve de maneira bem parecida com Oséias, que está falando das festas e cerimônias, e não do descanso semanal. É muito claro isso, né? Ok? Vamos para as conclusões? Vamos lá. Paulo não está proibindo práticas judaicas e muito menos endossando. É interessante, você quer fazer a festa, participar da festa lá, entenda que isso não tem salvação, porque salvação é em Cristo. Então, que faça, se divirta, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é assim que Paulo fala, gente, tá? É outra conclusão que tiro. A salvação é unicamente através de Jesus e não por boas práticas através de cerimônias ou ritos. Isso é importante, né? Isso é muito claro. O que mais? Paulo não é contra o quarto mandamento, nunca. Se ele fosse, ele estaria contra a própria palavra, que ele diz o seguinte, ele mesmo disse, ó, em Romanos: anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Paulo não pode ir contra a lei de Deus. Ele não é contra a lei de Deus. Ele é contra a maneira pelo qual as pessoas guardam a lei para serem salvos. É isso que é errado. Você, meu querido, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que você disse sim para Jesus, agora você tem um compromisso de fé com Ele. Você foi salvo, justificado assim, ó, por Ele. Agora, uma vez justificado e salvo pela fé, pela graça, você anda conforme Jesus andou para as boas obras e é fiel aos mandamentos. A questão de estar debaixo da lei é querer ser salvo pela lei. Não é possível.
E as pessoas começam a dirigir a nós, batistas, adventistas, né? Que nós guardamos o sábado para ser salvo. É mentira, é bobeira. Você que não guarda o sábado e fica inventando desculpa para não guardar. Então é isso, a verdade é essa. Guarde o sábado não para ser salvo, mas em resposta ao amor de Deus. E pare de ficar arrumando desculpa para não ser fiel a Deus. Entenda isso. Né? Se você quer usar a sola escritura, então seja coerente, porque você não consegue defender a abolição do quarto mandamento pela Bíblia. Você vai precisar da história, você vai precisar de pessoas que pensaram sobre teologia para fazer aí um malabarismo teológico para dizer que o sábado foi abolido, que após a ressurreição de Jesus, o cristão agora guarda o domingo, outro dia, ou não guarda dia nenhum. Isso é perigoso. Se você é criterioso no sola escritura, então prove na Bíblia que o sábado foi abolido. Você não vai encontrar. Ok, continuando. O texto comida e bebida, o dia de festa, ou lua nova, ou sábado, se refere às festas e cerimônias que apontavam para Jesus. Entende isso? O texto não está falando do quarto mandamento. E agora, se você não entendeu nada que eu falei, até agora, não entendeu nada, guarde esse verso no teu coração, esse texto, essa conclusão aqui. Olha só, isso me fez abrir a mente. Vamos lá. O sábado semanal aponta para o passado. Lá no mandamento diz, lembra-te, Deus fez isso. O sábado semanal aponta para o passado. Ele é um memorial da criação. Entende? Agora, os sábados cerimoniais apontam para um futuro, porque são sombras de uma realidade futura. Eles apontam para o plano da redenção do ministério de Cristo, né, de Jesus, da nova criação. Então perceba, o sábado semanal foi criado antes do pecado. Os sábados cerimoniais foram criados após o pecado. O sábado semanal lembra do passado, da criação. Os sábados de festividades apontam para um futuro, para uma nova redenção, porque o mundo está em pecado e Cristo veio para redimir e ele precisou de forma lúdica mostrar o seu ministério através dos sacrifícios, cerimônias e as festas. Então não tem como afirmar, dizer que Colossenses 2, 16, 17 fala do sábado semanal. É besteira, pare de usar essa desculpa. Se arrependa dessa falsidade, dessa autojustificativa, né? Não, querido, seja bíblico. Deus está chamando você para uma fidelidade. A Bíblia diz para você ser fiel em tudo, inclusive no quarto mandamento. Então pare de achar textos obscuros para defender uma fuga sua, né? Uma alívio de consciência. Deus está chamando você para ser fiel, guardando o quarto mandamento. Aceite, dói menos, né? Muito bem, terminei aqui, ó. Gente, olha só, é um vídeo difícil porque existem muitas nuances, né? E eu não quero ficar aqui chovendo molhado, mas você que chegou até aqui é porque você tem interesse no assunto, né? E eu oro a Deus para que os sinceros, aqueles que estão buscando a verdade, Deus dê força, Deus dê motivação, inspiração, Deus dê iluminação para que as pessoas realmente sigam a verdade. Não sigam a igreja adventista, o pastor adventista. Sigam o que a Bíblia está te dizendo. Né? A Bíblia está te dizendo, Jesus é Senhor do sábado. O sábado é o memorial da criação. É no sábado, é no quarto mandamento que eu conheço quem é o Senhor, o Criador do céu e da terra. É no sábado, guardando o mandamento, que eu reconheço quem é o meu Deus e a quem eu sirvo. E Colossenses 2, 16 a 17, nada tem a ver com a abolição do quarto mandamento. Ok? Deus te abençoe. Espero sinceramente que Deus fale ao teu coração. E se eu deixei de falar alguma coisa, que o Espírito complete. E se de repente a minha maneira aqui, eu expressei de uma maneira meio agitada, né? Que o Espírito Santo acalme o teu coração e te dê as certezas da verdade. Ok? E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui. E feliz sábado.